Nessa rica oportunidade, é meu desejo saudar a amada igreja com a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Reunimos aqui nesta manhã para adorarmos a Deus e permitirmos que Ele venha falar com seu Santo Espírito profundamente em nossas vidas, em nossos corações. Vou saudar aqui meu irmão Cesário, representando os irmãos e irmãs que não pude saudá-los pessoalmente. A nossa escola sagrada, ela está seguindo agora um caminho, a última viagem de Jesus até Jerusalém. Nós vimos semana passada que ele já profetizou para os discípulos: olha, o Filho do Homem vai ser entregue na mão dos maiorais, também na mão dos gentios, para que seja escarnecido, para que seja morto e ressuscite ao terceiro dia. Os discípulos, ouvindo umas palavras como essa, assim, fica meio confuso, né? Eles ficam sem entender direito como é que é isso, como é que pode ser isso. No primeiro aspecto sobre isso é o seguinte: a expectativa, a perspectiva que o judeu tinha do Messias, que seria um grande príncipe guerreiro, um general de guerra, que ia levantar o povo semelhante a Moisés e libertar do jugo do inimigo, que naquela época o governo romano. Os romanos dominavam o mundo. E a partir daí, eles é que dominariam o mundo, os judeus, com esse líder messiânico maravilhoso que eles esperavam. Por isso que muitas vezes, Isaías 49, 53 e alguns outros versículos onde apresenta o Messias como um servo sofredor, não era muito bem visto, com bons olhos. O Targum, que é a tradução do que eles tinham como Bíblia, e foram levados para o cativeiro babilônico, e lá fizeram então uma tradução para o aramaico babilônico, lá, e essa tradução, então, se chama Targum. O Isaías 53 não diz que ninguém queria olhar no rosto dele, que bateram nele e arrancaram o cabelo da barba dele. Não, no Targum, não, todo mundo queria olhar para o rosto dele, todo mundo queria se encurvar a ele, todo mundo queria estar perto dele. Enquanto no Isaías está apresentando, no original hebraico, ele desprezado, no Targum não, ele é muito bem querido, porque era estranho para um judeu, para um religioso, até que fosse até um politicamente judeu, ver como é que o Messias vai ser sofredor. O Messias é o libertador, é o ungido para libertar. Então, como é que ele vai ser com essas características? Então, nós vimos uma coisa interessante, que quando Jesus passa a ter esse caminhado, depois dele conversar com aquele jovem rico, que era guardador e observador da lei de Deus, e ficou claro onde que estava o problema dele, ele era avaro, ele tinha uma avareza, ele cobiçava suas próprias riquezas para si, ele cumpriu o que estava na lei, mas para ele bastava aquilo, mesmo que ele entendesse que faltava algo, porque ele vai perguntar para Jesus o que é que está faltando nele, que Jesus poderia responder para ele, que ele sentia no profundo da alma que estava faltando alguma coisa. Então Jesus mostra para ele os mandamentos, ele disse que guardava desde garoto. Então Jesus fala: então quando você pega a sua riqueza, vai lá, vende e me segue, que você vai ter, Deus vai te dar uma recompensa. E aí foi até o célebre provérbio, né? É mais fácil passar um camelo no fundo da agulha do que o rico no reino dos céus. E os discípulos se manifestam a respeito disso, e Jesus diz que para Deus nada é impossível, Deus é o Deus do impossível. Mas a partir daí o Pedro pergunta para Jesus: o Senhor falou para ele vender e de procurar, e não fez. Nós já éramos pobres, na nossa pobreza largamos tudo para te seguir e te servir. Nós vamos receber o quê? Aí Jesus falou: vocês vão receber cada um trono, vocês vão julgar as 12 tribos de Israel, no dia da ajuização da história da humanidade. Aí tá bom. Mas no meio do caminho os discípulos já estavam lá, mas quem é que, dos 12 tronos, quem é que vai ficar dirigindo os outros aí? Quem é que vai ficar na direita ou na esquerda? No livro de Mateus, é a mãe do filho de Zebedeu que chega para Jesus e pede que: meu filho, Senhor, eu quero te pedir uma coisa, que um filho meu fique na direita, outro na esquerda. No Mateus, ele não diz o nome dos moços. O Marcos diz: foi João e Tiago.
os outros não ficam chateados com a mãe. Você sabe que mãe vai interceder mesmo para os filhos mesmo, né? Quando o pai está em casa para resolver um negócio com o filho, e a mãe toma, vai lá e intercede pelo filho, os pais geralmente a gente acaba até cedendo, né? Talvez ela tinha uma esperança, uma expectativa que Jesus cedesse à direita e à esquerda para os seus filhos. Inclusive, semana passada nós fizemos observação que Jesus foi no monte orar, levou esses dois, o Tiago e o João, junto com Pedro. O que perguntou o que é que nós vamos receber, já que nós largamos tudo, e os dois que pediram a direita e a esquerda. Vocês estão notando como é que as histórias da Bíblia, como é que algumas coisas vão se encaixando, e a gente vai percebendo, elas vão se amalgamando. Então Jesus diz, olha, vocês podem tomar o cálice que eu vou beber? Aí os dois, podemos. E Jesus não negou não, falou, realmente vocês podem tomar o cálice. Em algumas versões está escrito, pode ser batizado com o batismo que eu hei de participar, que nós vimos semana passada que não tem em Mateus, mas tem nos outros, no Marcos e Lucas. Vocês beberão, exatamente. Então, eles podem sim participar sim. Falou, pois realmente é verdade, vocês vão suportar isso tudo, tudo assim como eu vou passar, com exceção de João que morreu de velhice, mas com prisões e um monte de situação difícil, anunciando o evangelho da salvação. Os outros morreram mártires, trucidados e mortos, degolados, crucificados de cabeça para baixo, apedrejados e tantas outras situações terríveis que a igreja no passado passou. E, inclusive, quando a gente vai fazer uma análise nos dias de hoje, devia dar um pouquinho até de vergonha, né? Porque tem tanta gente abandonando a fé por tão pouca coisa, né? Por enfrentarem a vida, e estes lá do passado enfrentaram a morte, enfrentaram leões, tigres, aberrações, tiveram que lutar contra gladiadores. Eles ficavam lá parados, os gladiadores, que eles não iam lutar contra o gladiador, e o gladiador picava eles tudo na frente dos outros, todo mundo batendo palma, comendo um pedaço de pão e um copo de vinho na outra mão. Que antigamente era circo, pão e vinho. Tem muitos outros circos se desenvolvendo pela vida afora aí, no mundo afora por aí, entendeu? Por isso que eles distribuem pão e vinho. Hoje o pão e vinho é coisa diferente. Talvez não só pão feito com massa de trigo, nem vinho, uma bebida inebriante, mas notícias, condições e situações inebriantes que, para muitos que ali participam, estão alimentando a alma, a sua vida. E aí passa despercebido o Evangelho e a salvação e a oportunidade de salvação que há em Cristo Jesus. Então Jesus diz para os dois, olha, vocês vão estar comigo no meu reino, mas assentar à minha direita e à minha esquerda, isso aí só o Pai que decide. Só Deus que decide como é que são essas coisas, esses lugares, o que Ele determinou, como Ele estabelece, deixando claro que Jesus está a serviço de Deus, deixando claro que Jesus entrega a sua vida, sua existência para Deus, em favor do reino de Deus e a sua justiça. Por isso que em 1 Coríntios capítulo 15, nós lemos semana passada, diz que quando tudo lhe estiver sujeito, então o mesmo Filho se sujeitará àquele que todas as coisas ele sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Então Jesus se ajoelha diante do Pai, apresenta sua coroa diante do Pai e entrega, junto com a grande multidão de milhões e milhões e milhares de milhares que ele resgatou com o seu sangue na cruz do Calvário. Tanto é que daqui no capítulo 19... que nós lemos aqui, 19 não, 20, né? 20 no versículo 28. Nessa disputa que os discípulos tinham de quem seria o maior dentre os 12, ele diz que, vamos ler aqui, nós aqui, versículo 26, 27 e 28 de Mateus capítulo 20. Alguém para ler, por favor? 28, isso. Mas todo aquele que quiser, entre vós, fazer ser grande, que seja vosso serviçal. Isso aí. Qualquer que entre vós quiser ser o primeiro, que seja o vosso servo. Bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida em resgate de muitos. É como se Jesus quisesse dizer, ó, convosco tem que ser diferente. Os modelos políticos seculares que a gente está acostumado a ver não servem para o reino de Deus.
Então, quando alguém quer ser grande, ele tem que ser voluntário. Então, Jesus tem dois modelos. Um de ser servo. Aí nós vimos semana passada que no grego está lá diácono. Diaconia é prestar serviço, ser servo. Então, quem quer ser grande, comece servindo. E depois, o outro modelo, que é o 27, quem quiser ser o primeiro, que seja vosso doilos, está lá. Não é mais diácono, doilo, quer dizer, escravo, né? A gente sabe que escravo é feito escravo involuntariamente. Tem situações que lá no passado também alguns escravos o foram voluntariamente. Nesse caso aqui, Jesus está falando, ó, voluntariamente você tem que colocar-se como escravo. Não é mais como um diácono, com alguém que presta serviço. É alguém que se doa a tal forma de se tornar como um escravo da comunidade. Entendeu? E o próprio Jesus é exemplo de serviço humilde à comunidade, modelo de liderança. E isso é em contraposição, entendeu? Da sede de poder e de dominação que muita gente acaba sentindo no profundo da sua alma. Né? Há alguns devaneios na política, algumas pessoas passam a ter decisões e atitudes que não deveriam. Isso foi com Herodes, foi com Pilatos, foi com tantos outros que decidiam até quem vivia e quem morria. Então Jesus se coloca contra, fala, não é desse jeito não, é diferente isso aí. Então, e a palavra resgate que está aí é litron, é uma palavra raríssima, que normalmente se refere, e dando referência a dinheiro para comprar uma alforria de escravos, mas também serve para resgate, entendeu? E litron não aparece em nenhum outro lugar no Novo Testamento, só aqui, nessa hora, no 28, resgate. Então tem coisas na Bíblia Sagrada que elas são assim, são ímpar, não tem igual para apresentar. Por isso que Pedro pode falar com, vocês não foram comprados com qualquer coisa, não é? O preço que vocês foram resgatados é muito superior a tudo que está aí na história da humanidade. O resgate foi pago com o sangue de Cristo derramado na cruz do Calvário. E isso, a gente tem que saber disso, a gente não pode esquecer disso. Tem que ter essa convicção de fé, porque a expectativa de Jesus é que a gente aceite o seu chamado, por isso que ele vai contar lá a parábola do Senhor, lá da ceifa, né? Que vai contratar a gente para trabalhar, essa disposição que o Senhor, dono da propriedade, que aí é um análogo a Deus, está oferecendo oportunidade a todos. É por isso que tem aquela parábola, por isso que ela é desse jeito. Deus, para salvar a humanidade, ele vai dar um resgate, que é o seu filho, tá certo? E o que ele vai, a retribuição de Deus para esse aceite incondicional do homem à fé em Cristo como Salvador, todos entram de uma mesma forma, todos receberão o mesmo salário de entrada franca pelas portas da Jerusalém Celestial. Por isso que Jesus pôde dizer, eu sou a porta, eu sou o bom pastor, eu sou o pastor verdadeiro. Os outros eram tudo mercenário, eu não, eu sou o pastor verdadeiro. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Elas me conhecem, elas sabem quem eu sou. Então Jesus está revelando que há uma interação entre estes com o seu Senhor. Então ele anunciou a sua paixão, né, quando ele vai apresentando isso aqui, que o tratamento que será dado pelas autoridades judaicas vai ser entregue na mão dos gentios, que são os soldados romanos, para ser escarnecido e açoitado, a sua crucifixão e a sua ressurreição, ele, então, inicia isso na profecia, subamos a Jerusalém, nós estamos subindo para Jerusalém, para isso aí. Eles estavam sabendo que ia para a capital, para a Páscoa, mas não podiam saber a luta que isso lhes causará. Então, neste caminho, os moços pedem para Jesus, para um sentar à direita, outro à esquerda. A gente já viu aqui que o Tiago foi morto pelo Herodes Agripa I, o João não foi morto mártir, no sentido de ser decapitado, crucificado e tudo mais. Teve perseguição, prisões, uma situação tremenda para a vida dele o tempo todo, para servir ao mestre na pregação do Evangelho, da salvação, né? Sim? Está com o nome de resgate, porque
já tinha pessoas presas no pecado. Mas essa palavra aqui, que está dizendo aqui no rodapé, é que ela não tem limite para a quantidade. Sim. É mais uma abolição daquilo ali. Abolição. Então, aí, mas ele fala a realidade porque já tinha pessoas presas. Aí eu fico pensando assim, se não tem limite, quando é que então acabará ou não vai acabar? É meio confuso, mas é porque diz que quando chegar o limite de pessoas, fim, A porta se fecha. como é isso? Aí, isso está em Apocalipse. O Apocalipse diz que vai chegar uma hora, um momento, que de todas as possibilidades humanas, até aquele dia, aquela hora, aquele momento, que o homem não aceitar Jesus como Salvador e esse resgate providenciado por Deus, a partir daquele momento, não tem mais condição. Seria um resgate mesmo. Exato. Porque vai ter um momento que, ó, acabou. Acabou, exato. O alcance desse resgate em Cristo Jesus não tem limite, entendeu? Para quebrar os grilhões que nos prendem ao pecado. E há a morte, que o último inimigo que há de ser vencido é a morte. Mas vai chegar um dia em que Satanás estará preso. Então, a figura que aparece no Apocalipse é essa prisão de Satanás e a libertação plena daqueles que creram em Deus e no seu Filho Jesus. Acho que eu comentou isso aí, talvez você respondeu ele, mas me gerou uma dúvida. No caso, quando Deus mandou fogo na cidade que destruiu tudo lá por causa da homossexualidade, Você está falando de Sodoma e Gomorra. resolveu aquela questão ali, porque na cidade ali ninguém mais poderia ser salvo até então, aqueles que saíram seriam salvos. Esse número que vai se completar é um número fixo determinado? Ou é uma visão de Deus para o mundo, que ele vai olhar e vai falar, esse mundo não tem mais salvação, então se deixa agora? Na teologia e dentro da eclesiologia, quando a gente fala desses números, existe uma expectativa que tem um número para ser formado. Porque quando a gente lê Apocalipse, vamos lá, capítulo 6 de Apocalipse. Capítulo 6 de Apocalipse. Pode ler, Leninha. Amém. Então, vamos ver aqui. Versículo 9, 10 e 11. Apocalipse 6, 9, 10 e 11. Agora o Pacheco vai ler, Leninha. Quando abriu o quinto selo, vi sobre o altar as almas dos que tinham sido imolados por causa da palavra de Deus e do testemunho que dela tinham prestado. E eles clamaram em alta voz. Até quando, ó Senhor Santo e verdadeiro, tardarás a fazer justiça, vingando nosso sangue contra os habitantes da terra? A cada um deles foi dada então uma veste branca, e foi-lhes dado também que repousasse por mais um pouco de tempo, até que se completasse com o número dos seus companheiros e irmãos, que seriam mortos com o rei. Então, veja bem, você vê que é lógico que o sangue, tem gente que prega que tem um monte de alma lá diante do trono de Deus, fala, até quando, Senhor, até quando? Isso é um sofrimento terrível, né? A pessoa morre aqui, a alma vai para o céu para ficar lá, até quando, e Deus fala, espera. Isso seria a consciência? Não, isso aí é o seguinte, lembra quando Caim matou Abel? Quando Caim matou Abel, o que Deus falou para Caim? O sangue do teu irmão clama a mim, da terra, entendeu? Então é uma figura de linguagem. O livro de Apocalipse não é um manual de roteiro de viagem. Não, é isso que você está dizendo. É uma... Não é que o sangue, mas Deus, como tem conhecimento pleno de tudo, fica na cabeça dele. Aconteceu isso aí. Exato. Tem que acontecer alguma Vai... coisa. Quer dizer, você vai ter que parar. Nesse caso aqui, vocês têm que esperar. Não, nesse caso aqui de Apocalipse 6... Sim, esse foi no caso de Caim. mas aí é uma outra conversa. Não vão entrar no mérito do Caim. Eu estou falando só no mérito do sangue. Do sangue. O sangue do teu irmão clama a mim. Então, o sangue não fica gritando. Então, mas para Deus, quer dizer, um sangue derramado é como se clamasse justiça. Né? Clamar justiça. Aí sim. Porque senão a gente vai entrar no Caim, entendeu? Vai ficar no Caim. No caso aqui, esse povo também pede justiça.
O sangue está clamando, vem cá, até quando o senhor vai esperar para julgar esse povo que fez essa maldade contra nós? Aí Deus vai falar, você tem que aguardar completar o número dos seus conservos, que vão morrer como vocês. Então, veja bem, isso aí é pessoas que vão ter um sofrimento de morte como vocês tiveram. Então, muitos depois ia acontecer. Quando a gente lê essa leitura assim, a gente acaba, então, fazendo uma analogia, falando, bom, se tem um número para morrer assim, que Deus conhece, sabe qual é, também pode ter um número para completar a grandeza do reino de Deus. Então, quando a gente lê o próprio livro de Apocalipse, já a batalha de Miguel contra o dragão, Satanás, a antiga serpente, aí nós estamos falando de Apocalipse, diz que Satanás foi expulso do céu, mas com a sua cauda arrebatou quantos? A terça parte dos anjos do céu. Então, o reino de Deus era um inteiro, completo. Tinha 3 terços, porque um terço se perdeu. Esse terço agora tem que ser complementado novamente. Mas é um terço de quanto? Nós não sabemos. Então, não é 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões. É uma fração. No livro de Zacarias, vamos abrir nossas Bíblias aqui em Zacarias. O profeta Zacarias vai fazer uma alusão a esse dia. Zacarias. No capítulo... Agora eu vou ter que achar, espera um pouquinho só. Quanto? 13, 7. Vamos ver aqui. Deve ser um pouco mais... Isso, é isso mesmo. É isso mesmo, Genilson. É o 8. O que a gente vai tratar agora é 8. O 7 é o começo, o que Deus vai fazer. Ó, 8 e 9, vamos lá. Quem vai ler? Faz favor. Zacarias 13, 8 e 9. Quem vai ler? Pode ler, irmã. E acontecerá em toda a terra, diz o Senhor, que as 2 partes dela serão extirpadas e expirarão. Quer dizer, vai morrer, né? Vai ser eliminado. A parte restará nela. Isso aí. E o que acontece com essa terceira parte? E farei passar a sua terceira parte pelo fogo, e a purificarei como se purifica a prata, e a provarei como se prova o ouro. Ela invocará o meu nome, e eu a ouvirei. Direi, é meu povo, e ela dirá, o Senhor é o meu Deus. Então, quando a gente fez a leitura de Apocalipse 6 e tudo, é para a gente então entender que tudo indica que na mente de Deus tem um número, tem uma quantidade, mas que aí é tratada como uma fração. A gente não tem, a não ser assim, quando também em Apocalipse a gente vai ver um grupo que vai se apresentar junto dos querubins, dos 24 anciãos e dos 7 espíritos que estão diante do trono de Deus. Quantos são esses? 144 mil. E depois uma grande multidão. Ninguém pode contar. Então, isso aí são tantos quanto a areia da praia. E esse tantos quanto a areia da praia, tanto quanto a estrela do céu, se puder contar, é uma grande multidão que, em muitos momentos da Bíblia, é chamado de restinho, um povinho, um remanescente. Milhares, milhões de milhões. Exato. Então, a esperança e a expectativa é que sejamos mesmo um número de milhões e milhões e milhares de milhares. Então, baseado aí na terça parte que Satanás, o dragão, a antiga serpente, tira com a sua cauda. Com essa predição do profeta Zacarias, a gente entende então que aqui da terra vai sair uma terça parte para complementar o número dos céus. São textos apocalípticos, então, já falei várias vezes, Apocalipse não é um manual de roteiro de viagem. Não é tão simples, é uma outra forma de linguagem. Então temos que conhecer do assunto, sabemos do que está falando, que às vezes é uma coisa só para aquele tempo, outras coisas se repetem e aumentando a sua proporção como uma espiral na história da humanidade,